Você sabe que hoje tem o nosso quadro também de prestação de serviço, que é um oferecimento do Hospital Unimed Piracicaba. É o nosso quadro Saúde Agora. E hoje nós temos o prazer de receber aqui no estúdio a psicóloga hospitalar Caroline Corsi. Ela que está conosco aqui hoje para falar de um assunto muito importante, porque estamos na campanha do Maio Furta Cor, que busca justamente sensibilizar a população à causa da saúde mental materna. Boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Muito obrigado, viu? E olha, você que está em casa pode participar conosco, viu? 991411048. Vamos falar sobre o maio, então? Furta cor, né? Eu queria entender um pouco isso, quem está em casa também, alusivo aqui. Então vamos lá, a gente tem, né, o Maio Furta Cor, que ele representa justamente isso, né? Foi um mês, né, criado para a gente falar um pouquinho da conscientização e promover ações relacionadas à saúde mental materna, né? A gente sabe que a saúde mental materna ela precisa ser vista, ela precisa ser olhada também. Sim. Então a gente tem, né, como forma de promover realmente esse olhar. Uhum. E o nome Furta Cor, ele é muito interessante, né? Quando a gente pensa na cor Furta Cor, ela não tem uma cor cuja é uma tonalidade única. O furta-cor, a cor vai modificando de acordo com a luz, né? Então, hora ele está mais reluzente, hora está menos reluzente, hora está de uma cor um pouco mais escura, um pouquinho mais clara. E a maternidade é muito isso. Não existe uma cor exata, não existe um jeito exato. Existem várias formas, de várias cores, de vários níveis, e de qualquer forma ela vai ser linda, independente se ela vai estar mais reluzente ou um pouquinho mais apagada, ela vai ser linda de qualquer forma. Então essa é a alusão que se faz do furta-cor para a maternidade. Muito legal você falando isso, né? A gente tem a imagem aqui, né? Que aparece um pouquinho qual é esse efeito que dá, e é muito interessante porque creio eu que a maternidade ela também tem esse aspecto, né? Quer dizer, eu sou a mãe já pela terceira vez, mas eu tenho certeza que cada gestação é de um jeito, né? Exatamente, é sempre uma novidade, né? Eu falo, independente se é o primeiro filho, o terceiro, o quarto filho, né? Cada um vai ter a sua experiência, cada maternidade vai ser de uma forma, nunca vai funcionar. Às vezes funciona muita coisa que funcionou com um filho, mas com o outro não. Não está funcionando. O momento de vida é diferente muitas vezes, o que faz muita realmente, né, diferença no momento da criação, né, do vivenciar. Então realmente é muito isso, é essa mudança constante. Muito bom. E aí a gente está falando também de situações emocionais, né? E claro que uma equipe multidisciplinar, quando a gente fala de uma mamãe, né, sendo aí acolhida pela Unimed, a gente está falando de uma equipe multidisciplinar, obviamente, né? Mas vamos falar da característica essencial, que são as emoções, né? Como é que isso esse encontro com a mãe, às vezes a primeira vez que ela está sendo mãe, ou a mãe, como eu falei, é pela terceira vez, né? Mas são emoções. Como é que isso é trabalhado? Então, na verdade, assim, quando a gente fala da maternidade, a gente fala de uma pressão estrutural, social, emocional, muito vivenciada por essas mães, né? Sim. Então, começa lá do começo, quando ela descobre a gestação, tem a mudança do corpo, tem a questão social, tem a questão familiar, tem as cobranças que vão vindo, vai mudar todo o contexto, o ambiente profissional, a mãe já está pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho meu trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, ela sofre pressões de diversos âmbitos, né, de diversos contextos da nossa vida. E isso pode causar, sim, um esgotamento emocional muito significativo que pode levar a um adoecimento psíquico. Seja uma depressão, uma ansiedade, um burnout materno, né? Então, a gente tem diversos adoecimentos que podem vir se aparecer naquela mãe diante, né, do contexto que ela está vivenciando, né? E são várias emoções que são vivenciadas, né? Eu falo desde as positivas até as negativas. São diversas emoções. Então, a gente precisa olhar para aquela mãe, porque ela, além de lidar com essas pressões que a gente chama de externas,
ela vai lidar com aquela questão que é a expectativa e realidade da maternidade. Então, cria-se a expectativa, né, diante realmente daquilo que ela gostaria, do que ela deseja, né, do que ela idealizou para aquele momento, para a realidade daquele bebê, daquele contexto. O bebê vai chorar, o bebê vai pedir que ele está com fome, que precisa ser trocado, e tudo isso vai causando essas questões emocionais, né? Então, vão apresentando diversas questões emocionais. Então, é muito importante a gente olhar para aquela mulher, a gente precisa ter um olhar, seja como profissional ou seja como rede de apoio. A rede de apoio é muito importante nesse momento, né? E a rede de apoio, eu queria falar sobre isso, né? Porque é interessante, que eu acho que são alguns momentos, né? Desde o momento que a mãe se entende que está grávida, né? Sim. E aí você tem, e isso eu acho que é muito interessante, você tem toda a família ali envolto, né? E aí você tem toda a gestação, que também você tem toda a família. E aí é o pós, né? Quando nasce, né? E é uma série de situações, características, né? Que acontecem. E lidar com isso é muito complicado. Mas eu acho que algo fundamental, eu queria saber como é que vocês fazem também. Para o companheiro ou para a companheira, né, que vai estar junto na criação, né, no acolher dessa mãe que está grávida, né? Como que funciona quando você fala da rede, né? Acho que a primeira pessoa que a gente pensa é no companheiro ou na companheira. Sim. Como é que é feito isso? Ela participa também dos encontros, né? Como que é a dinâmica? Eu vou explicar um pouquinho como funciona a dinâmica hospitalar, Perfeito, né? Como são os nossos atendimentos no hospital, que é o ambiente que eu estou inserida. Então, lá a gente faz a avaliação psicológica e o atendimento das gestantes, e a gente tem no nosso protocolo o atendimento das gestantes que entram por trabalho de parto prematuro, ou seja, que pode vir a ter o bebê de forma prematura, assim como aquelas gestantes que ali na anamnese com a equipe de enfermagem apresenta ou já apresentou algum adoecimento psíquico prévio. Sim. Além disso, a gente também atende aquelas famílias, não só a mãe, mas as famílias, Sim. que a equipe, por algum motivo, identificou alguma situação emocional. Muitas vezes, né, o que a gente é chamado lá, né, uma desorganização familiar, um conflito familiar, a avó que está em cima daquela mãe, que está falando que está errado, que está certo. E aí a gente percebe uma questão emocional na mãe, então a equipe identifica e solicita a equipe de psicologia para a gente fazer a avaliação e determinar os riscos e determinar também o acompanhamento, como vai ser feito. E sim, a gente não acompanha só a mãe. A gente acompanha todo mundo que está ali, né? Seja o companheiro, seja a companheira, seja o avô, a avó. A gente tem diversos papéis inseridos nesse contexto. E a gente trabalha de acordo com a demanda que está sendo apresentada. Então, se a gente tem uma demanda de contexto familiar, está havendo um conflito, alguma coisa a gente gerencia esse conflito junto com a família, a gente auxilia a família, se é um momento de fragilidade, muitas vezes daquela mãe, a lidar com isso, formas de falar. Às vezes os familiares tentam acolher de alguma forma, mas acabam trazendo discursos um pouco invasivos, um pouco agressivos. Então, a gente sempre fala, né? Em vez de chegar e falar, deixa eu pegar esse bebê, chega e fala, olha, o que você precisa de ajuda? Você quer que eu faça isso por você? Você quer que eu faça aquilo? Ou esteja. Eu falo que o fato de estar junto com aquela pessoa, às vezes até no silêncio mesmo, é muito importante. Já é muito importante, né? Porque a pessoa, a mãe, né, que está ali vivenciando o puerpério, daí, porque ela já teve o bebê, ela tem ali uma pessoa que ela se sente acolhida. Ela precisa se sentir acolhida. Então, ela está vivenciando uma situação que ela precisa de acolhimento. Porque se ela não tiver o acolhimento, ela não vai conseguir lidar com toda essa situação. E outro ponto que a gente trabalha também é quando essas mães que têm o bebê de forma prematura, a gente faz o acompanhamento dessas mães durante toda a internação da UTI neonatal. Perfeito. Então, é preconizado pelo ECA, né, pelo Instituto da Criança e do Adolescente, o acompanhamento às gestantes e às puérperas, aí no caso, quando os bebês estão internados na UTI neonatal. E aí a gente também trabalha não só a mãe, mas toda a família. Toda a família, né? Exatamente. E nessas estratégias, como auxiliar, como conversar, como fornecer ajuda, gerenciando todo esse conflito. Então, a gente sempre trabalha toda a família nesse contexto. Olha, a gente tem algumas, eu tenho, né? Eu tenho porque minha mãe me contou sobre isso, né? Então, eu nasci de 8 meses, né? E eu tive que ficar um pouquinho ali no hospital, mas, obviamente, estamos falando de 50 anos atrás, né? Não tinha a mínima delicadeza, né? Do trato, enfim. E a minha mãe, ela teve que sair,
do hospital e eu tive que ficar. E acho que foi um dos momentos mais traumáticos que ela contou para mim. Ela falou, a pior coisa é você sair e o seu filho ficar, né? Hoje, como é que está sendo feito isso, né? Eu queria entender melhor, né? Claro que se não tem como ficar, né? Um caso de internação do recém-nascido, né? Mas como é que está sendo tratado isso? É bom a gente compartilhar, porque muitas pessoas da minha idade assistem, né? E muitas mães também que talvez tenham vivenciado essa situação, teve que se ausentar ali por uma demanda da própria localidade. Como é que está sendo feito isso? E quando acontece, como que vocês tratam essa situação? Lá na UTI neonatal, quando o bebê fica internado com a gente, né, a mãe ou o pai, eles têm livre acesso 24 horas por dia. A gente identifica que o momento mais difícil é quando essa mãe que está na maternidade tem alta, porque ela tem alta e o bebê vai ficar internado. Sim. Mas a gente trabalha muito isso com ela. Ela tem, tanto ela quanto o companheiro ou a companheira, tem livre acesso à UTI neonatal 24 horas. Que ótimo. Então, claro, se ela quiser ir, quiser dormir, mesmo com o bebê ali na incubadora ou precisando dos auxílios, ela pode ficar o tempo todo, né? Claro que elas estão passando também pelo momento, muitas vezes, do pós-parto, né? Então, seja uma cesárea ou seja um parto normal, né? Ela tem uma recuperação física a ser feita, né? Então, a gente trabalha um pouquinho isso com ela, da importância dela se cuidar também. Porque se a gente não cuidar da árvore, o fruto também não vai nascer e não vai florescer. Então, a gente precisa cuidar dela também. Então, a gente sempre vai trabalhando do quanto o bebê está sendo assistido ali. A gente tem uma equipe multiprofissional muito incrível, que é muito presente, está sempre ali acolhendo, que está sempre conversando, que está sempre disponibilizando o tempo para essa família, né? Como a gente falou, não só para a mãe, mas para a família. Então, a gente sempre vai tentando conversar, né, com a família, da importância que eles têm que ter do cuidado com essa mãe também, mas do quanto tem a disponibilidade também de poder ficar ali. E dentro da UTI neonatal, a gente faz diversas ações. Então, assim, não existe mais essa questão assim, eu fico ali, meu bebê fica na incubadora e é só isso. Não, as mães carregam, a gente tem projeto de música, a gente tem os projetos que a gente desenvolve junto com essa família. Então, não é uma internação que é para você só assistir, é uma internação que a mãe participa. Né? Então, a gente vai trabalhando nesses aspectos, que é importante ela estar lá, que isso fortalece o vínculo, isso fortalece a recuperação, sim, do bebê. É muito importante para o bebê reconhecer a família ali do lado dele, né? Mas a gente também trabalha da importância do se cuidar. Então, a gente trabalha um pouco o sentimento de culpa, que é do ir embora e deixar o bebê, né? Da impotência, do não conseguir fazer muita coisa nesse momento. Então, esses aspectos emocionais a gente trabalha ao longo do período da internação com essa família, e principalmente com essa mãe, para que ela consiga ter um enfrentamento positivo, né? Claro, vai haver medo, vai haver insegurança, vai haver culpa, vai haver impotência, porque faz parte desse processo, faz parte porque ela está com o filho dela hospitalizado. Sim. Mas a gente vai trabalhando justamente para fortalecer esses aspectos emocionais para um enfrentamento positivo, para que ela consiga enfrentar de forma que ela não adoeça diante de todo esse processo que ela vivencia. E para a família entender que a mãe é coadjuvante, né? Ela é coadjuvante, ela está ali na ação direta também, assim como o recém-nascido, né? Exatamente, ela participa, ela tem que estar ali o tempo todo, né? A gente estimula muito isso, estimula a presença da mãe, estimula a presença do pai, da companheira, dos avós, tem o horário de visita dos avós, tem as visitas dos irmãos, quando há os irmãos também. Então, tem tudo isso que a gente consegue disponibilizar para eles nesse momento. Muito bom. Pois não, Maria, diga. A Cleide está justamente aqui comentando, né? Que bom nos dias de hoje as mães, né, terem esse suporte. É realmente muito importante. Obrigada, Cleide. E daí, Carolina, eu queria já que você comentasse um pouquinho mais sobre esse período que é o puerpério, né, ou puérpero, como que é o certo falar? O que é essa fase e o que é esperado nesse período? O puerpério, né, que é o período, ele é o período pós-gestação. Então, quando o bebê nasce, a gente entende que é o período do puerpério e que nós estamos lidando com uma puérpera, né? Então, a mãe é a puérpera e o período é o puerpério, né? E esse período, ele é muito marcado principalmente pela labilidade emocional, ou seja, uma fragilidade muito presente. E por que que isso acontece? Se a gente for pensar, lá quando ela descobriu a gestação, o corpo dela, a gente vai falar biologicamente agora mesmo,
o corpo dela sofreu mudanças, ele precisou se adaptar à gestação, ele precisou gerar. E os hormônios foram ali trabalhando para gerar aquela criança. E do dia para a noite o bebê nasceu. E o corpo falou, e agora? O que eu faço com esse bando de hormônio que está tudo aqui bagunçado? E é justamente isso. Fica tudo muito bagunçado, essa parte hormonal da mulher. E os hormônios são responsáveis pelas nossas emoções. Então, o puerpério, ele é muito marcado por essa fragilidade, né? Por muitas vezes por uma tristeza um pouco mais presente, por um medo, pela uma insegurança. Só que no puerpério, a gente tem que se atentar, porque existem as fases e as questões emocionais que ficam muito aparentes. Então, por exemplo, hoje a gente identifica que existe um período que é o baby blues, que hoje, né, de acordo com pesquisas, 80% das mulheres, ou 1 em cada 4 mulheres, vivenciam esse período. E o que é o baby blues? É essa fragilidade mais intensa, essa labilidade emocional presente, né? Ficar um pouco mais triste, um pouco mais guardadinha em casa. Isso acaba acontecendo. Ele geralmente dura entre 3 a 4 semanas e a tendência é que isso aconteça e passe, porque os hormônios estão ali tentando se organizar. Isso se prolongou, passou aí 1 mês, 2 meses, e aquela mulher, né, a puérpera, continua apresentando uma tristeza constante, uma dificuldade na rotina, um baixo vínculo com o bebê, uma dificuldade no cuidado, a gente já pode estar lidando com uma depressão pós-parto. Tá? Então, aí já é um agravamento daquilo que ainda era esperado. A gente tem a fase do esperado, que é aquelas 3, 4 semanas, que é o baby blues. Passou disso, a gente já vai começar a identificar uma depressão pós-parto. A gente tem um quadro um pouco mais grave pós-depressão pós-parto, que é o que a gente chama de psicose puerperal. Então, quando a gente vê muitas vezes aquelas notícias, né? Mãe jogou o bebê no lixo, foi encontrado. A gente já vai estar lidando provavelmente com uma psicose puerperal, que nada mais é que uma depressão, um quadro depressivo mais agravado e com presença de sintomas psicóticos, escutar vozes que comandam alguma coisa. Isso é relatado, né? Então, assim, muitas mães falam, né? Tinha vozes na minha cabeça falando que era para eu matar, que era para eu me livrar. Elas, como o bebê chora, dá trabalho e tudo mais, elas sentem que é aquilo que está atrapalhando a vida dela. E aí ela precisa desfazer daquilo que está atrapalhando a vida dela. Então ela está muito adoecida. Então a gente tem que lembrar que isso é um adoecimento. É uma doença, né? Exatamente, é uma doença, precisa, por isso que a gente fala muito da saúde mental materna, porque precisa ser visto, porque casos como esse acontecem, não são poucos, é que a gente vê alguns registros, mas a gente tem sim índices, né, que mostram que existe a psicose puerperal, assim como existe a depressão pós-parto. Então é muito importante a gente se atentar aos sinais de alarme que essa mulher está apresentando. E percebendo esses sinais, Carolina, é possível tratamento? Sem dúvida nenhuma, né? Hoje a gente tem muito mais acesso a questões de saúde mental, né? Então, assim, identifiquei que a minha esposa, que a minha companheira ou que a minha filha está apresentando sinais como esse, é muito importante, aquilo que eu falei, validar e acolher essa mulher, né? Perguntar para ela, conversar com ela sobre o que está acontecendo, o que ela precisa de ajuda e, claro, procurar ajuda profissional, né? Então, assim, a ajuda profissional ela existe, então, seja um psicólogo, seja um psiquiatra. Ainda existe um tabu relacionado a medicações. Mas eu estou amamentando e eu posso tomar medicação? Desde que com indicação médica, sim. Existem medicações que são compatíveis com a amamentação e que são extremamente necessárias para auxílio daquela mulher naquele momento. Então, o tratamento ele existe. É muito importante que a mulher ou a família reconheça esse adoecimento e procure ajuda para auxiliar esse momento. Carol, vamos falar agora de um tema sensível, né? Que é a maternidade invisível. Eu queria que você explicasse isso para nós e como vocês trabalham também essa situação. Quando a gente fala de maternidade invisível, a gente vai falar um pouquinho sobre os casos que a gente também atende, que ocorrem, né, no mundo todo, que são os casos de aborto e os casos de óbito, né? Então, a maternidade, por muitas vezes, ela é linda, ela ocorre da forma que foi planejado, mas muitas vezes ela não ocorre, né? Então, o que a gente preza muito para esse momento? O acolhimento dessas mães, independente do tempo de gestação que ela vivenciou, do tempo que ela permaneceu com esse bebê. Porque esse bebê é parte da história dela.
né? Então, a gente atende lá no hospital também casos de aborto, né? Então, assim, aquela mulher que está tentando engravidar, engravidou e acabou perdendo esse bebê por causas clínicas, orgânicas. E aí a gente recebe elas para o procedimento e a gente tem o protocolo de luto perinatal, que a gente faz a avaliação, o atendimento dessa mulher. Muitas vezes encaminha essa mulher para segmento psicológico ambulatorial, para ela ressignificar esse luto que ela está vivenciando. Sim. Mas é muito importante a gente ter esse olhar para essas percas, porque elas também são mães. É o que eu falei, independente do tempo que esse bebê ficou e tudo mais, elas são mães. Fez parte da história de vida delas, da família. Então é muito importante a gente reconhecer esse processo que elas estão vivenciando. E aí, nesse protocolo de luto perinatal que a gente tem lá no hospital, a gente trabalha muito do desenvolver as memórias. Porque é muito importante. Estudos comprovam que quanto mais memórias a gente tem de alguma situação, mais a gente consegue ressignificar e ter parte daquele momento na nossa vida, né? E com o luto perinatal é a mesma coisa. A gente precisa criar memórias para que isso seja uma ressignificação daquele momento vivenciado. Tá? Então, a gente atende desde o aborto até o óbito, e aí a gente estimula a questão da caixa de memórias. A gente tem a caixa de memórias. Mostrar, você trouxe aqui, né? Eu seguro para você o microfone, ó, por favor. Ele vai aproximar a câmera aqui para nós e a gente vai mostrar. Então, essa caixinha de memórias... É a caixinha de memórias que a gente faz lá na Unimed. São vários tipos. Eu trouxe um dos modelos que a gente tem lá, que a gente desenvolveu como equipe de psicologia. Esse daqui é quando a gente tem um óbito de um bebê que nasceu e acabou indo a óbito, tá? Sim. Mas desde o momento do aborto, a gente também tem a caixinha, tá? E dentro dela, né, a gente traz diversas lembranças. Olha só. Né, relacionada a esse bebê que ficou com a gente um tempo. Então, a gente começa com a cartinha do meu anjinho, que a gente escreve um textinho super bonitinho para os pais, né? Que conta um pouquinho da vida do bebê, né, enquanto ele permaneceu aqui. Tem o peso, tem o horário de nascimento, tudo certinho. Aqui a gente geralmente carimba o pezinho ou a mãozinha. O que a gente conseguir, a gente faz o carimbo para guardar essa memória, tá? E aí a gente traz as lembrancinhas que permaneceram com o bebê durante esse tempo. Então, no caso dos bebês que sobreviveram por alguns dias, ficaram na UTI neonatal, mas acabaram vindo a óbito, a gente traz, então, a lembrancinha que é o polvinho, porque esse polvinho todos os bebês da UTI neonatal ganham, né? Tem o polvinho. A gente tem a toquinha também, né? Que é da Unimed, tem o nome do bebê escrito sempre. O que a gente costuma fazer? Que daí são as lembranças palpáveis, né? Que são aquelas lembranças que existem realmente, não é só da memória, né? O cabelinho, a gente sempre corta um pedacinho do cabelinho do bebê. Hoje a gente vê bastante pessoa que faz colar, chaveiro, com tudo isso. E aqui a gente faz a entrega das borboletas. Essa daqui é a que a gente mais usa nos abortos também. A borboleta, ela tem todo um significado de transcender a vida, de que a vida vai muito além do espaço físico, né? Que ela tem todo um significado. Então, vai uma mensagem para os pais relacionada à borboleta. E o que a gente faz? Entrega 2 borboletas iguais. Uma borboleta enterra com o bebê e a outra borboleta fica com a família, como se fosse um elo entre a família e aquele bebê que passou esse tempo com aquela família. E aí, no caso do aborto, a gente também faz a entrega das borboletas, por mais que a gente não tenha as lembranças do bebê que ficou, a gente tem também a entrega dos presentes para elas. Que bonito isso. Então, a gente faz essas memórias mais palpáveis, justamente para eles conseguirem ressignificar né, esse momento que o casal passou, que a família passou, né? Exatamente. Muito bom. Tem uma pergunta, né, Má? Pois não, Tem Má. sim. Já, se quiser abrir direto, é a Fabiana, que está com uma pergunta muito importante aqui. Obrigada, Fabiola, desculpa. Fabiola. Escrevi errado aqui. Boa noite, Maria. Pergunta para a psicóloga se depressão pós-parto causa consequências para o bebê. Uma pergunta bem interessante. O que a gente entende? Que crianças com mães saudáveis a mãe tende a criar um vínculo mais fortalecido, tende a criar uma relação muito mais estruturada e a gente tende a ter crianças mais estruturadas emocionalmente. Quando a gente tem uma mãe que tem depressão pós-parto, a gente não vai rotular realmente e só porque ela teve depressão pós-parto, a criança vai ter algo. Não, isso não é lei, isso não é regra.
e pode variar de caso para caso. A gente entende que uma mãe com depressão pós-parto, ela não está conseguindo nem olhar para si mesma. Então, ela vai ter uma dificuldade muito grande de olhar para a criança também, porque ela não está conseguindo nem se enxergar nesse momento. Então, essa dificuldade que pode ser apresentada, mas que pode ser muito sim trabalhada e vinculada num momento de melhora da mãe. Então, não é regra. A gente tem casos muito graves de depressão pós-parto ou da psicose puerperal que pode vir se acarretar alguma questão emocional naquela criança, mas a gente também lida com mães, né, que tiveram depressão pós-parto e que têm um vínculo super fortalecido com a criança e que a gente não identifica nenhuma questão emocional na criança. Mas a gente precisa, sim, né, entender que isso ocorreu na história de vida daquela família, para também, caso a criança venha apresentar algo futuramente, a gente também entende esse passado aí que pode ter ocorrido alguma coisa. Carol, acho que é um trabalho magnífico, né? Porque eu tenho acompanhado, né, algumas pessoas, algumas mães relatarem momentos bons e momentos difíceis, principalmente nas redes sociais. Eu não sou pai, né? A gente não teve essa experiência, nem eu, nem a Maria, né, de sermos pais, né? Mas a gente foi filho, né? E aí algo está ali, né, dentro da gente, em torno da gente, que aos poucos, com a ajuda, a gente vai compreendendo. Então é muito bonito, desde sempre, ter esse acompanhamento com profissionais, com psicólogos para a nossa vida. A gente precisa, porque é tudo muito... É um romper, né, o tempo todo, né? A vida é um romper, os laços, a intervenção de outras pessoas, e é difícil entender tudo isso. Então o que vocês fazem é mostrar que tem sim pessoas para ajudar, tem sim como organizar, né, a busca dessa organização, se é para um momento doloroso ou se é para um momento de alegria, mas ao mesmo tempo de não entendimento, de atrapalhar tudo, né, atropelar tudo, né? Mas que a gente possa ter esse entendimento, né, que os profissionais de psicólogos, psicólogas, estão ali para tentar encaminhar as coisas, que a gente possa contar com isso, né? Sim. A gente... Então, por favor. Ficou emocionado, Neto. Olha, deixa eu registrar também aqui a participação de suas colegas, viu, Carol? A Paula Pires, coordenadora da Carol no hospital. Ela está comentando: parabéns para a psicóloga Carol por falar destas temáticas tão importantes, com tanta propriedade e cuidado, né? Obrigada. Isso que a gente está ressaltando aqui. A Paula é minha coordenadora, né? Então ela faz parte de toda essa intervenção, né? Agradeço ela por toda essa oportunidade da gente estar podendo também falar sobre isso, porque realmente é um tema muito lindo, também muito triste, também muito doloroso por muitas vezes, e que precisa sim ser assistido, como você falou, né, Neto? A vida, ela, cada hora é uma coisa. Ela é furta-cor também, cada hora ela está numa cor. Total. Né? E a gente vai se adaptando, mas o quanto talvez possa ser um pouco mais leve se a gente contar com ajuda. Né? Então, a psicologia está aí justamente para isso, para conseguir auxiliar, seja nos momentos alegres, para um compartilhamento de uma notícia alegre, seja para uma reorganização de vida, seja para um conflito familiar, seja por qualquer questão que te pega de alguma maneira. A gente, né, a equipe de psicologia está aí justamente para isso. Não, maravilhoso. Eu fico emocionado porque é um trabalho... Nossa, fica pensando, né, nas situações. Sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, realmente é muito incrível. A Bruna também está aqui, que trabalha com você. Ela também está assistindo e ela está parabenizando, né, pela participação incrível, trabalho impecável, que tenho a sorte de acompanhar de perto. A Bru é uma linda. Obrigada, Bru, também é uma super companheira. Toda a equipe de psicologia, nós somos em diversas psicólogas, cada um com a sua área, cada um com o seu tema, cada um com a sua abordagem e doando aquilo que faz de melhor para aquele paciente, para aquela família. Então é muito incrível poder contar com uma equipe tão estruturada, né, que o hospital conta, e as psicólogas são incríveis, elas fazem todas elas um trabalho maravilhoso. Então, assim, eu sou muito grata realmente por ter essa equipe ao meu lado. Eu fiquei emocionado porque são momentos, né? São histórias que vocês vivenciam, são memórias que têm que ser trabalhadas. Sim. Né? Então, muito bonito. Parabéns. Que bom, parabéns, obrigada. Viu, e obrigada prazer pela recebê-la aqui e muito conversar obrigada. sobre isso, mostrar
a população que a Unimed tem, né, esse trabalho tão delicado e tão essencial. Exatamente, a Unimed está aí justamente para auxiliar e a gente está aí fortalecendo esse momento justamente para que todo mundo entenda que tem ajuda, que pode contar, que a gente vai estar à disposição. Muito bom. Obrigado pela sua presença. Muito obrigada, viu? Agradeço. A gente acompanhou então o quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.